Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 251, Ezequiel, de 19 a 21. Bora lá? Ezequiel 19. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga: Que leoa foi a sua mãe entre os leões? Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para a terra do Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpriu, quando viu frustrada a sua expectativa, escolheu outro dos seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. Arrebentou as suas fortalezas e devastou as suas cidades. A terra e todos os que nela estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Elas o puxaram com ganchos para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o puseram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. A sua mãe era como uma vide na sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Os seus ramos eram fortes, próprios para os cetros dos governantes. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava atenção pela sua altura e pelos seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada no chão. O vento leste a fez murchar. Os seus frutos foram arrancados, os seus fortes galhos secaram, e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, em uma terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu todos os seus frutos. Nela não resta nenhum ramo forte, que seja próprio para o cetro de um governante. Este é um lamento, e em lamento se tornará. Ezequiel 20. No 10º dia do quinto mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Vocês vieram me consultar? Tão certo como eu vivo, não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então, mostre-lhes as práticas detestáveis dos seus antepassados e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão levantada aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada, eu lhes disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei a eles, com a mão levantada, que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde fluem leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: Desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim, e não quiseram me ouvir. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam
e à vista de que eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus estatutos e lhes tornei conhecidas as minhas ordenanças, pois aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não andaram segundo os meus estatutos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso, eu disse que derramaria minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas eu agi para que o meu nome não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão levantada, também jurei a eles no deserto que não os levaria para a terra que eu lhes tinha dado, terra onde fluem leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas ordenanças, não andaram segundo os meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o coração deles estava voltado para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí nem os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: Não sigam os estatutos dos seus pais, nem obedeçam às ordenanças deles, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Andem conforme os meus estatutos e tenham o cuidado de obedecer às minhas ordenanças. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Contudo, os filhos se rebelaram contra mim. Não andaram de acordo com os meus estatutos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá, e profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive a minha mão e, por amor do meu nome, agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações diante das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão levantada, também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria entre as terras. Porque não obedeceram às minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados. E os seus olhos cobiçaram os ídolos dos seus pais. Eu também os abandonei a estatutos que não eram bons e a ordenanças pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho primogênito, para que eu os enchesse de pavor e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale ao povo de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim ao serem infiéis para comigo. Quando eu os trouxe para a terra que, com a mão levantada, havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam ofertas que provocavam a minha ira, apresentavam o seu incenso aromático e derramavam as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes perguntei: Que santuário local é este para onde vocês vão? Esse santuário é chamado Bamá, até o dia de hoje. Portanto, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: Vocês não estão se contaminando, como os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício dos seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Deveria eu, então, deixar que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: Queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá.
Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, dominarei sobre vocês com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa, braço estendido e ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, assim os julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó povo de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão, cada um de vocês, prestar culto a seus ídolos. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, todos os israelitas me prestarão culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, aos olhos das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, com a mão levantada, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações pelas quais se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó povo de Israel, declara o soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto para o sul. Pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la com um fogo que consumirá todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e toda a superfície da terra, do Neguebe até o norte, será ressecada por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito. Acaso ele não está apenas contando para parábolas? Ezequiel 21. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra a terra de Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor: estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar do seu meio tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem. Comece a gemer diante deles com o coração partido e com amarga tristeza. E quando perguntarem por que você está gemendo, diga: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá, e toda mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará, e todo joelho se desfará em água. Veja, está vindo e acontecerá, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga que assim diz o Senhor. uma espada, afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso nos alegraremos?
O cetro do meu filho rejeita qualquer outra madeira. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a mão do matador a maneje. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu rosto, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Portanto, lamente-se, bata na sua coxa. É certo que a prova virá, e o que acontecerá se o cetro que a espada despreza não continuar a existir? Declara o soberano Senhor. Por isso, profetize, então, filho do homem, e bata as mãos uma nas outras, que a espada golpeie não, não duas, mas três vezes. É uma espada para matança, para grande matança. Ela avança sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se enfraqueçam e muitos sejam caídos, coloquei a espada para a matança em todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago. É empunhada firmemente para a matança. Ó espada, seja afiada. Vai para a direita e para a esquerda, para onde quer que se dirija a sua lâmina. Eu também baterei as minhas mãos uma na outra e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Quanto a você, filho do homem, trace as duas estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo da mesma terra, e cada uma delas em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a, a espada contra Rabá, dos Amonitas, e a outra contra Judá, e contra a Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para praticar adivinhação. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento, mas o rei invasor os fará recordar a sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo o que fazem, vão ser levados prisioneiros. Ó profano e ímpio príncipe de Israel, o seu dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim, e assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Ruína, ruína. Eu farei dela uma ruína. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. Eu a darei a ele. E você, filho do homem, profetize e diga que assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada, desembainhada para a matança, polida para consumir, e luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios que devem ser mortos e cujo dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu o julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, separarei o fogo do meu furor contra vocês, e os entregarei nas mãos de homens brutais, hábeis na arte da destruição.
Vocês serão combustível para o fogo. O seu sangue será derramado na sua terra e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.